Minha rapaziada, saudações tricolores. Vamos trazer aqui para vocês a coletiva de imprensa do Fernando Diniz. Vamos reagir junto. Eu ainda não assisti a coletiva, vou estar assistindo aqui junto com você que está aí do outro lado para a gente trocar ideia, debater e discordar ou concordar com as coisas que o Fernando Diniz falou nessa coletiva de imprensa. Então, perdemos para o Botafogo, não podemos tirar o mérito do adversário que soube jogar a partida. E vamos direto lá pro vídeo para a gente não enrolar muito. Antes da gente passar para lá, te convido a se inscrever aqui no Quintal Tricolor, um canal de torcedor para outros torcedores que estão aí do outro lado. A gente está sempre por aqui trazendo notícia, novidade e muita atualização sobre o nosso tricolor. E hoje não vai ser diferente, vamos debater sobre essa coletiva de imprensa do Fernando Diniz. Então vamos direto para lá. Claro, no final do vídeo, acompanhe até o final e deixa aquele comentário para a gente estar debatendo e falando bastante de Fluminense. Boa noite, Diniz, boa noite, Castanha, Lucas TV. Normalmente o Fluminense tem um jogo que é dominante, né, e cria bastante oportunidade. Hoje a gente não conseguiu ver isso. Eu queria saber de você, muito mais mérito do Botafogo. Você acha que o seu time hoje não produziu o que você esperava? Obrigado. Boa noite. Acho que as duas coisas. O Botafogo soube jogar o jogo, marcou bem e teve méritos para vencer. Isso é pacífico. E a gente também jogou abaixo. Aqui que a gente poderia. A soma das duas coisas teve uma Botafogo que também tem bastante chance. É bem coerente o Fernando Diniz, como eu falei lá no comecinho, na introdução do vídeo. A gente não pode tirar o mérito do Botafogo. O Fluminense jogou muito mal mesmo, e o Botafogo soube aproveitar dessa fragilidade do Fluminense, soube aproveitar, soube trazer volume de jogo no ataque, finalizou muito mais, e o Fernando Diniz reconheceu que o Fluminense não estava numa boa noite. Só que, claro, se o Botafogo também não tivesse bem, o jogo não teria terminado 1-0 para o Botafogo, e o Diniz reconheceu isso, reconheceu o mau momento do Fluminense e que o Botafogo foi superior em campo. Queria saber o que aconteceu agora no final do jogo. Teve aparentemente já tem acontecido uma reclamação sobre o expulso ou alguém da comissão. O que aconteceu ali? Não, no que foi expulso é o seguinte, assim, o critério de desconto. O jogo no gol do Botafogo parou 4 minutos. Tiveram alguns lances de choque de cabeça, e gente sai desde o primeiro tempo. Jogo muito demorando para sair. Então, a rigor, ele deu 2 ou 3 minutos de acréscimo num jogo desse. E eu fui falar, qual que é o critério o critério para ele dar desconto? Porque a orientação é para que estenda os descontos. A gente vai jogar, aí teve jogo aí de 11, 12, 13 minutos de desconto. Aí nesse jogo, comparou 4 minutos só do lance do gol do Botafogo. Ele é o mesmo árbitro contra o Sergipe, Botafogo e Sergipe, ele não sei quantos minutos ele deu de acréscimo. Então a gente não tem critério, fica lembrado do critério de arbitragem. Ninguém ofendeu ele, e toda vez que ele apita jogos, você pode conferir aí. Comigo quase sempre tem algum problema em relação a isso. Então é isso. Não teve nada, não teve agressão, ninguém xingou ele, nada, absolutamente nada. Foi qual que é o critério para dar desconto. Só isso. Fernando Diniz foi perguntado ali sobre a expulsão, o que aconteceu ali depois do jogo, e ele foi bem categórico, disse que ele foi cobrar da arbitragem o porquê do pouco acréscimo acrescentado na partida. O árbitro deu 7 minutos e o Diniz frisou mais de uma vez que só no lance do gol do Botafogo a partida ficou parada por 4 minutos. Tivemos substituições, tivemos alguns lances de jogadores do Botafogo fazendo cera também, tivemos lances de choque de cabeça entre jogadores de ambas as equipes, e o árbitro não teve critério. Foram 7 minutos e esse é o mesmo cara daquele spray de pimenta no Maracanã, e é o mesmo árbitro que deu mais de 10 minutos naquela partida entre Botafogo e Sergipe na Copa do Brasil, que o Botafogo estava sendo eliminado e acabou fazendo aquele gol mandrake lá no final do jogo, já nos acréscimos, depois do árbitro ter dado uma porção de tempo ali para o Botafogo correr atrás do resultado. E o Diniz cobrando isso, sem xingar, sem invadir o espaço do árbitro, acabou sendo expulso por querer saber qual é o critério da arbitragem na hora dos acréscimos. Complicado. Diniz, boa noite. Aqui. Ainda nesse tema, mas a questão ali da substituição do Samuel e do Manuel, porque pra gente que fica na tribuna, a gente ouviu mais ou menos o que se falou na transmissão, de que iria sair o Manuel, mas que o quarto árbitro teria errado e saiu o Samuel. Se você puder explicar pra gente, por favor. Eu ainda não sei direito o que aconteceu, era para ter saído o Manuel.
e acabou saindo. Eu não sei o erro de quem que foi, mas a substituição não era essa. Era para ser o Manuel e o André ir para a zaga. Mais uma do Dr. Braulio e da sua equipe de arbitragem. Fernando Diniz pediu a substituição do Manuel, que já tinha entrado em campo no lugar do Felipe Melo no primeiro tempo. Com isso, o Martinelli entraria para compor o meio de campo, o André ia para a linha de zaga e o Samuel Xavier continuava dentro de campo. Mas o que aconteceu? O Dr. Braulio e a sua equipe de arbitragem substituíram o Samuel Xavier para entrar o Martinelli. E o Diniz também não sabe o que aconteceu, eu não sei, só quem vai saber responder isso aí é o quarto árbitro junto com toda a equipe de arbitragem. Mas, como de costume, jogadores e treinadores dão entrevistas, independente do que aconteça em campo. A arbitragem pode fazer o que quiser e ela simplesmente some num passe de mágica. A arbitragem no Brasil é isso, rapaziada. Boa noite, Nis. Gustavo Garcia, GE. Globo. Nis, eu queria que você falasse sobre O áudio dessa Flu TV hoje tá complicado, hein? as ausências, né? O quanto elas têm pesado nesse momento, até mesmo para a queda de rendimento que a gente viu hoje em campo da equipe. Não vou atribuir a ausência. Eu acho assim que o erro principal foi meu. Foi um erro quando não tem esse tipo de comportamento coletivo. O treinador é o principal responsável e eu fui o principal responsável. O time no primeiro tempo fez uma partida com controle sem profundidade. Com a substituição tentei manter o controle, a marcação estava bem ajustada e ganhar profundidade. A gente não ganhou muita profundidade, perdeu um pouco de marcação e perdeu um pouco de controle. Então a mexida, o time não ficou melhor. Então assim, foi um erro. Eu tive bastante peso na partida de hoje. Tive um erro, errei da maneira de conduzir, então acho que não tem muito o que ficar colocando o peso das ausências, não. A gente tinha um time bem ajustado para jogar e jogar melhor do que jogou. Fernando Diniz foi perguntado sobre as ausências, ele chamou a responsabilidade para ele, tirou o peso da atuação do time, ele falou que ele errou muito nessa partida, não foram só os jogadores que entraram em campo que tiveram peso no desempenho do Fluminense dentro da partida. Ele diz que as ausências não pesaram e que as substituições que ele executou dentro da partida não melhoraram o desempenho do Fluminense. E eu também acredito que tenha piorado. Se com o Pirani estava ruim, quando o Lelê entrou ficou pior ainda, porque o Fluminense perdeu algo que tinha sido bom no primeiro tempo, que era a marcação. Se tinha algo no primeiro tempo que a gente podia elogiar do Fluminense, era a marcação que estava bem ajustada. O Lelê entrou, a marcação ficou mais frouxa, principalmente pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, que quem estava atuando por lá era o Guga. No primeiro tempo o Pirani ajudou muito, o Lelê já não conseguiu fazer o mesmo papel, só que a gente até entende a característica do Lelê é bem diferente da do Pirani, e ainda vale lembrar que John Kennedy entrou, tá pesado, tá bem fora de forma. O Manuel entrou, mas a gente não tem muito o que reclamar do Manuel, fez até uma partida ok. Eu acho que o problema do Fluminense na partida contra o Botafogo não foi a zaga, eu não acho que o problema do Fluminense tenha sido defensivo, foi a pouca criação. O Fluminense não conseguiu criar, o Fluminense não conseguiu passar com efetividade do meio de campo, e isso está bem representado no número de finalizações. Mesmo tendo muita posse de bola, o Fluminense finalizou muito menos que o Botafogo. O Botafogo finalizou quase 20 vezes mais do que o Fluminense. Então foi muito complicada essa atuação do nosso time, e o Lelê ainda perde aquele gol imperdível, né, minha rapaziada? Ele consegue fazer o mais difícil, que é passar do goleiro. Quando o gol fica vazio, ele finaliza para fora. Ok, Diniz, obrigado. E aqui finalizamos a coletiva do Fernando Diniz. Eu vou voltar aqui para trocar ideia com vocês rapidinho. Então essa foi a coletiva. O Fernando Diniz expôs os seus pontos referente a tudo o que aconteceu dentro da partida, respondeu perguntas sobre a arbitragem, que mais uma vez foi polêmica sim, não acho que tenha tido peso no resultado, mas foi uma arbitragem ruim. O Fernando Diniz falou também sobre as ausências, falou sobre o desempenho do time dentro de campo. Eu acho que ele foi bem coerente, só que ele tem que começar a distribuir mais a responsabilidade do jogo aos jogadores. Eu acho que ele está puxando muito para ele quando isso acontece, é a função dele como treinador, mas ele tem que começar a jogar os caras no fogo também, para os caras terem que botar a cara, ter que responder, ter que falar sobre o que vem acontecendo dentro de campo. Mas assim, eu acho que foi uma coletiva muito coerente. Fernando Diniz não fugiu das respostas, chamou a responsabilidade, como eu já falei, mas a gente tem que mudar, tem que melhorar. Eu acho que o Fluminense tem peças, tem os moleques da base que estão querendo jogar. Eu acho que o Fernando Diniz
tem o que fazer para alterar e melhorar o desempenho da equipe. Eu acho que não vai melhorar o desempenho com a mesma qualidade, mas eu acho que fôlego, renovar o fôlego da equipe é importante. Tem o Edinho, tem o Isaac também, que estava no banco. Eu acho que o Fluminense podia usar melhor esses jogadores. Eu sei que é um momento difícil, um momento complicado, de oscilação, mas eu acho que tem soluções sim, e não duvido que o Fernando Diniz vai encontrar. Muita gente veio falar comigo que, não, essa derrota aí serve para aprender. Não acho. Acho que outras derrotas já serviram para aprender. A gente está chegando no final de maio, iniciando junho daqui a pouco. Não tem mais partida que o Fluminense vai aprender com a derrota. Agora é ganhar. As derrotas que tinham que acontecer já aconteceram, e é somar pontos para continuar brigando na ponta da tabela do Brasileirão e continuar bem nas outras competições. Nosso próximo jogo é contra o The Strongest, fora de casa, partida importantíssima, na altitude. O Fluminense tem que buscar a vitória pela Libertadores. Um empate lá também não é ruim, porque o Fluminense conseguiu 3 vitórias em 3 partidas até o momento. Um empate fora de casa na altitude tá ótimo, mas a gente sabe que tem que buscar a vitória. Tamo junto, minha rapaziada. Deixa no comentário o que você achou dessa coletiva do Fernando Diniz. Lógico, se inscreve também aqui no Quintal Tricolor e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense.